E aí, gente? Vocês estão bem? Mais uma live pra gente conversar sobre as coisas do espírito. Tá bem? Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do espírito, ele é espírito. É sempre bom a gente falar das coisas do espírito. Porque falar da carne a gente já fala demais também. A gente conversa sobre jogo de futebol, a gente conversa sobre assuntos do dia a dia, mas é sempre bom a gente ter pessoas pra gente conversar assuntos espirituais. Amém? Pessoas que a gente pode derramar o nosso coração, falar o nosso coração para essas pessoas. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma meta de oração em línguas? De orar 3, 4, 1 hora, 2 horas em línguas por dia? Se você está começando na oração em línguas, é muito importante você ter essa meta, sabia? Porque vai te ajudar a focar e vai te ajudar a permanecer no foco. Amém? Então as metas, elas nos ajudam. Claro que assim, não é bíblico, né? Uma meta para você orar em línguas não é um princípio bíblico, mas é uma questão de disciplina, né? E a disciplina está na Bíblia. A Bíblia diz em Efésios 6,18: orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando. Ou seja, você precisa sempre ter o cuidado, sempre estar vigiando para não sair do lugar de oração. Então a gente começa orando muito, sabe? No começo da caminhada, lendo a Bíblia, se aprofundando em Deus, mas caem daquele lugar onde não deveriam ter caído. Amém? Você vai ver nos relatos, né, das pessoas que oram em línguas, você vai ver que a maioria do pessoal começa orando 8 horas em línguas por dia. Vai orando 8 horas em línguas, 8 horas em línguas, aí cai para 6 horas, depois para 5 horas, para 4 horas. É difícil você ver alguém que continua orando 8 horas em línguas por muito tempo. Por que é difícil? Porque são lugares altos no espírito e poucas pessoas querem pagar o preço para ficar orando, sabe? Várias horas por dia em línguas, orando no ônibus, orando na rua, orando ao acordar, ao dormir. Quando a gente entra nessa paixão pela oração em línguas verdadeiramente, de orar em todo o tempo no Espírito, quando a Bíblia diz, a gente começa a aumentar o nosso tempo de oração de uma forma assim muito grande. Então eu lembro que eu orava 8 horas em línguas, 6 horas em línguas todos os dias. Eu lembro que eu já cheguei a orar 12 horas em línguas por dia. E os sinais que, os dons, as revelações da palavra, visões, a voz de Deus foi se tornando cada vez mais clara. Amém? Mas nem tudo é perfeito. Com o passar do tempo eu fui diminuindo, e parece que a gente fica confortável. Então, por exemplo, eu estou confortável em orar 4 horas em línguas por dia. Orar 4 horas em línguas para mim é muito confortável. Eu não preciso fazer esforço, né? Eu tenho um relógio com cronômetro, todos os dias eu meço o tempo. E 4 horas facilmente eu consigo. Mas o Senhor tem me levado a aumentar o meu tempo de oração. Isaías 54, a Bíblia diz assim: alarga o todo da tua habitação, alarga o espaço da sua tenda, ou seja, estica um pouquinho. Então eu conheço gente que faz devocional com Deus diariamente, 10 minutos por dia de oração, 10 minutos por dia de leitura bíblica, ou ler um livro devocional. Irmãos, isso não é errado. Amém? Eu não estou dizendo que é errado, mas é pouco. Eu lembro que uma vez eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão que eu estava no meio de um monte de gente. Aí aparecia um aluno
e me dava um tapa na cara. Eu sou professor, né? Não sei se vocês me conhecem aí. Eu sou professor. E o aluno me dava um tapa na cara. Quando aquele aluno me dava um tapa na cara, eu ia para cima dele, mas eu lembrava da palavra de Jesus. E quando alguém te dá um tapa na sua face, você precisa virar outra. Mas eu não virava outra, eu só não revidava. E Deus estava no meio daquelas pessoas, eu começava a chamar, gente. Ele me deu um tapa no rosto, mas eu não virei a outra face, eu fiz certo ou fiz errado? Aí uma mulher no meio da multidão levantava e falava, fez errado. Eu falava, não, eu fiz certo, porém eu fiz pouco. E eu saí orando em línguas. Então o Senhor usou essa experiência para me falar que fazer certo não tem problema. Não é errado você orar 10 minutos por dia. Não é errado você ler um capítulo da Bíblia todo dia. Não é errado você, orar só antes de dormir. Não é errado. Mas é pouco. O problema do pouco é que ele não resolve o seu problema. E o pouco ele não resolve o meu problema. Então às vezes você quer ouvir mais de Deus, você quer ter experiências com Deus. Irmão, com 10 minutinhos de oração a gente não consegue. Com 10 minutinhos de oração é muito difícil. Porque a gente nem conseguiu sair da carne ainda. A gente nem conseguiu parar de pensar nas coisas desse mundo. A gente nem conseguiu desligar um pouco dessa terra, das preocupações. Por isso o Senhor nos chama a aumentar o nosso tempo de oração. Anthony, tudo bem? Boa tarde. O Senhor nos chama a aumentar o nosso tempo de oração. E se você entender a oração em línguas como uma fé... Você é da onde, Anthony? Fala pra mim aí. Como uma ferramenta diária que você pode orar onde você quiser, quando você quiser e a quantidade de tempo que você quiser. O seu tempo de oração vai crescer muito. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro do carro, maranhense. Grande abraço aí, povo do Maranhão. Eu conheço uns meninos, eu moro no Espírito Santo, né? Aqui tem várias pessoas do Maranhão. Eu estou dentro do carro. Então eu fico orando em línguas aqui no meu carro. Não precisa fazer um escândalo. Ora baixinho. Mas vou aproveitando esse tempo para aumentar o meu relacionamento com Deus. Aumentar a minha intimidade. Aumentar o meu tempo de oração. E, irmãos, é assim que o apóstolo Paulo vivia. 1 Coríntios 14, 18, ele fala assim, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vós. Então Paulo estava dizendo assim, olha, pode juntar vocês tudo, que não dá o tanto que eu oro em línguas. Paulo orava em línguas mais que todas as pessoas. E alguns falam, não, era idiomas, ele falava aramaico, hebraico, grego. Não, Paulo não está falando disso. Porque o contexto, eles são línguas estranhas e profecia. Tanto que em 1 Coríntios 14, 2, ele fala assim, quem fala em línguas, o seu espírito ora de fato e a sua mente fica infrutífera. E essa pessoa não fala com homens, ela fala com Deus. Então, claramente ali, Paulo não está falando de línguas humanas. Paulo está falando da linguagem sobrenatural de oração que você recebe no Espírito Santo. Então, no momento que você foi batizado no Espírito Santo, o Senhor te dá uma língua para você falar. Então, você pode ficar lá. Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo, elas oram em línguas lá na igreja, naquele momento de culto, mas elas não desenvolvem a prática diária da oração em línguas. Isso é um erro muito grande. Porque senão você não usufrui dos benefícios das línguas. Eu já vi gente falar, não sei quantos anos que eu não oro em línguas, eu já orei, mas tem muito tempo que eu não oro. Assim, como se não fosse necessário orar. E o Senhor está te colocando nessa live para te falar uma coisa. É necessário. Eu paguei o preço para que você pudesse orar em línguas. Eu morri para você receber o batismo no Espírito Santo, para você receber o Espírito Santo, receber o batismo no Espírito Santo. Então, use essa ferramenta. Aprenda a orar no Espírito continuamente.
Paulo diz em 1 Coríntios 14,15: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Ou seja, Paulo está falando de dois tipos de oração. Eu posso orar em línguas, mas eu posso orar em português. As duas orações são necessárias, né? Mas a oração em português você precisa de algumas leis, né? Tem que estar segundo a vontade de Deus, né? A sua oração tem que ter fé para o Senhor responder. A oração em línguas não. No momento que você ora em línguas, você entra no reino do Espírito, você ora totalmente de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Sempre estou fazendo lives sobre isso, sobre oração em línguas aqui, sobre intimidade com Deus. Tá bom? Vou encerrar essa live aqui agora. Mas essa semana eu fiz live todos os dias. Então, se você quiser beber mais essa mensagem, saber mais essa mensagem, se inscreve aí e cola comigo. Amém. Valeu, gente.